é que a sua mente, ela controla a matéria do seu corpo. Seu corpo é formado de um órgão importantíssimo chamado cérebro. Mas o que este cérebro faz é a sua mente. Ele pensa, ele sente, ele escolhe, ele decide. E tudo isso produz mudanças na estrutura do seu cérebro. Se você tem pensamentos bons, você tem um cérebro saudável. Se você é uma pessoa que vive estressada, com pensamentos tóxicos, com raiva, com ira, com indignação, com inveja, pensamentos ruins, você terá um cérebro doente. E como o cérebro é a base, é aquilo que controla todo o seu corpo vai adoecer também. A mente determina a saúde e a estrutura do seu cérebro. Pensamento repetitivo, muitas vezes, ele se torna um caminho pelo qual o teu cérebro vai fazer você pensar, agir, interagir. E se ele continua sendo repetido, ele vai para o nível do subconsciente. E aí fica muito mais difícil de você se livrar dele. Você é o que você pensa. Porque a estrutura da sua mente é você quem determina. Em outras palavras, quando você começa a construir pensamentos bons, de amor, de alegria, de satisfação, de aceitação, você começa a construir, a moldar um cérebro saudável. Pensamentos são reais e ocupam lugar físico do nosso cérebro. Um pensamento ruim cria uma estrutura física no cérebro que compromete a saúde do corpo. Tem muita gente que vive, você vai talvez até se identificar aqui, com aquele tipo de pensamento. Ah, se eu tivesse tido a oportunidade de estudar. Ah, se eu tivesse casado com aquela pessoa e não com essa. Ah, se eu não tivesse feito aquela burrada e perdido aquela oportunidade. Querido, mude os seus pensamentos. Seu cérebro vai agradecer. A sua mente é fundamental para você ser uma pessoa saudável ou não. Nossa mente controla o nosso corpo e não o contrário. Estudos comprovam que do mesmo jeito que esses pensamentos tóxicos produzem essas alterações no DNA, quando você muda o estilo de vida, ao invés de ser uma pessoa cheia de raiva, se torna cheia de amor. Ao invés de ser uma pessoa que tem uma autoimagem, uma autoestima negativa, e passa a declarar, a crer, a confiar, a se envolver com pessoas que te encorajam, este processo pode ser revertido. Mude a sua maneira de pensar. Tua mente controla a tua matéria e não o contrário. O estresse enfraquece significativamente o seu sistema imunológico. E muitas doenças oportunistas acontecem quando o sistema imunológico decai. Mas o que eu estou dizendo para você é que a sua mente, ela determina o seu corpo. Não só a estrutura do seu cérebro, mas a saúde do seu corpo. As pessoas mudam o estilo de vida, de comer melhor, mas não mudam o estilo de vida de pensar melhor. Os pensamentos estão ligados à plasticidade neuronal. O que é a plasticidade neuronal? É a capacidade do cérebro se modificar. Ele vai escolhendo caminhos novos, ele vai aprendendo coisas novas, e isso faz com que os pensamentos possam ser modificados. Se você criou caminhos, raciocínios que ocupam lugares físicos na sua vida, eles são tóxicos, você pode, através dessa capacidade extraordinária que Deus nos deu, mudar a maneira de pensar.
criar novos caminhos, ter uma nova visão sobre si mesmo, sobre Deus e sobre o mundo. Mas é importante que você entenda que quanto mais você repete um tipo de raciocínio, ele vai criando rodas. Mas por que eu estou dizendo isso? Quando você chega no nível de você não pensar mais a respeito, você já está sendo controlado pelo subconsciente. Ou seja, o pensamento, numa primeira instância, ele é racional. Você reflete, você pensa, você entende. Mas chega um momento que aquele pensamento se torna subconsciente. E ouça uma coisa importante. O pensamento subconsciente é muito mais poderoso do que o pensamento consciente. Resista ao pensamento tóxico. Não deixe ele se tornar cristalizado na sua vida. Não deixe ele ir para o pensamento subconsciente, porque aí então isso vai controlar a sua maneira de viver, de enxergar a vida, de responder aos desafios. Então é muito importante que você saiba que pensamentos são físicos, formam rotas. Se eles se repetem, eles se tornam naturais. Quando eles se tornam naturais, eles vão para o nível do subconsciente. Se você é uma pessoa que declara coisas ruins a respeito de si mesmo, não pense que isso é por causa dos outros. A boca fala do que o coração está cheio. A primeira declaração, se você tem filhos que começam a declarar coisas ruins a respeito deles, haja com rapidez, combata. Porque por trás de toda declaração existe um pensamento subconsciente. Se uma pessoa está declarando coisas ruins de si mesma, ela precisa de cura. Ela precisa de ser transformada pela mente. O que a tua mente imagina sobre você mesmo é o que você vai ser. A sua mente determina quem você é. Você não é o que você come, você é o que você pensa. Se a minha mente é próspera, eu vou ser saudável e eu vou prosperar nos meus intentos. Se a tua mente for próspera, saudável, o teu corpo, as tuas ações, as tuas capacidades vão ser levadas a níveis de vitória. Ao contrário, se a minha mente, se eu sou uma pessoa cheia de talentos, mas não acredito, eu vou ser subaproveitado. E a gente conhece tanta gente cheia de tantas capacidades, mas que ficam pelo caminho, porque tem a alma ferida. Você pode escolher o teu futuro. Se você pensar bem a respeito de si mesmo, você vai prosperar e vai ser saudável. Tenha pensamentos positivos e você vai mudar a sua vida. Ou mude seus pensamentos, passe a pensar de uma forma positiva e você mudará a sua vida. Esta afirmação, esta afirmativa, ela não é 100% verdadeira. E que talvez seja por isso que muitas pessoas desistam, inclusive, deste caminho, desta busca pelo entendimento sobre os seus pensamentos. Ou elas deixam de acreditar que isso seja verdade, porque elas tentam pensar de forma positiva, mas logo desiste, né? Quantas vezes você já tentou pensar positivo, pensou alegre, pensou feliz? De repente você se incomoda e diz: essa bobagem, essa porcaria, olha, a minha vida continua a mesma, nada dá certo, isso é uma droga. E acaba tendo pensamentos ainda mais negativos, né? O pensamento por si só, ele não é nem positivo e nem negativo. Ele é apenas um pensamento. Você sabe como o homem pensa? O homem pensa em imagens. Então uma imagem, ela não é positiva e nem é negativa. O que é positivo ou negativo é o nosso julgamento em relação àquela imagem. E este julgamento gera em nós um sentimento. Então o que determina se um pensamento é positivo ou é negativo é o sentimento que ele gera em nós, tá? Então o que muda a nossa vida não é o pensamento, mas o que muda a nossa vida
é o que origina os nossos pensamentos, tá? Então, os nossos pensamentos, eles não são causa primária, ou seja, eles não são origem. Os nossos pensamentos são originados. Existe antes do pensamento uma causa, e esta sim é o que muda a nossa vida. O nosso pensamento, ele é oriundo de algo, entende? Ele é oriundo. Então, quando você tenta pensar de forma positiva, você está pensando, né, muitas vezes ao contrário daquilo que de fato origina os seus pensamentos verdadeiros, aquilo que verdadeiramente representa quem você é. Do que é que eu estou falando, afinal de contas? Eu estou falando dos seus paradigmas, tá? Seus paradigmas são a fonte de seus pensamentos. Então, quando você tenta pensar fora de seus paradigmas, são pensamentos superficiais que não têm poder algum sobre suas atitudes. Então, os seus pensamentos, eles refletem o que você verdadeiramente acredita. E o que você verdadeiramente acredita representa o estado de vibração do seu corpo. O estado de vibração do seu corpo determina como você se sente. Como você se sente determina as ações que você irá tomar em relação aos pensamentos que tem. Então, se você quer mudar a sua vida, não basta simplesmente mudar os seus pensamentos. É preciso mudar o que origina seus pensamentos. É preciso mudar os seus paradigmas. E esta é uma coisa muito mais profunda do que simplesmente tentar ter pensamentos positivos. Tá? Uma pessoa que constrói uma crença, uma pessoa que constrói um paradigma. O que é um paradigma? Paradigma é a sua programação mental, e a sua programação mental é constituída por seus hábitos, suas crenças, suas verdades. Tá? Não é uma única coisa, é um conjunto de coisas. Quando você muda, por exemplo, os seus paradigmas sobre dinheiro, quando você entende o processo sobre dinheiro, por exemplo, a verdade sobre dinheiro é que trabalhar não tem nada a ver com ganhar dinheiro. Só que o paradigma é 96% das pessoas acreditam que a forma de ganhar dinheiro é trabalhando. Então, quando eu digo que não é trabalhando que ganha dinheiro, o que eu faço? Eu confronto a sua verdade. E ao eu confrontar a sua verdade, você tem pensamentos em relação à minha opinião. Esses pensamentos geram em você emoções e sentimentos que determinam as suas próprias ações, as suas próximas ações. Só que quando você pensa sobre dinheiro, você pensa de acordo com o seu paradigma. Então, se você acredita que é trabalhando que se ganha dinheiro, toda vez que você pensar em ganhar mais dinheiro, provavelmente você vai pensar em conseguir outro trabalho. Quando você entende que não é trabalhando que se ganha dinheiro, toda vez que você pensar em como ganhar mais dinheiro, você vai recorrer ao seu conhecimento, e aí sim, a partir dali, você vai gerar novas rendas para você, novas fontes de renda. Então, essa história de pensamento positivo, na verdade, é uma mentira. Na verdade, ela não funciona. Pensamento não é nem positivo nem negativo. O que você precisa ter é um pensamento de acordo com a sua programação mental. O que funciona de verdade é você programar a sua mente especificamente para realizar os objetivos que você deseja. Isso vai mudar a sua vida, tá? E os seus objetivos não são nem bons nem ruins, nem grandes nem pequenos, nem positivos nem negativos. Eles apenas são. Então, muitas vezes, aquilo que para você é positivo, para outra pessoa é negativo. Aquilo que para você é grandioso, para outra pessoa é insignificante. Então, positivo e negativo é uma questão de ponto de vista. Então, um pensamento não é nem positivo e nem negativo, é apenas uma imagem na mente que está refletindo a sua crença. A partir do momento que você muda suas crenças, seus paradigmas, seus hábitos, sua programação mental, as imagens que você tem na mente, que são seus pensamentos, passam a ser de acordo com aquilo que você acredita. Se você propositadamente, se você de propósito, se você conscientemente programa a sua mente para ser milionário, seus pensamentos serão sempre de busca pelos milhões. Se você programa a sua mente para ser um melhor médico do seu estado, do país, os seus pensamentos serão sempre de buscas de como ser este melhor médico. Se as suas crenças são de que você será o melhor ator de Hollywood, os seus pensamentos serão em relação a isso. Agora, se hoje as suas crenças são crenças que você nem sabe quais elas são, são crenças de escassez, você só vê escassez no mundo, crenças de pobreza, crenças de inferioridade, complexo de inferioridade, de incapacidade, de falta de amor, de
você não se sente capaz, não se sente belo, não se sente bonito, não se sente inteligente, os teus pensamentos são de acordo com essas crenças. Então os teus pensamentos refletem o que você acredita e suas decisões, ações geram resultados que confirmam as suas crenças, tá bom? Então essa história de pensamento positivo, mude seus pensamentos e mude sua vida, não é necessariamente verdade. Para falar bem a verdade, ela é mentira. O que muda a sua vida é você entender como programar a sua mente. É a sua programação mental que gera seus pensamentos. Então o verdadeiro segredo é: mude o que você acredita, mude seus paradigmas e mude a sua vida, tá? E só tem um caminho para você fazer isso, através do estudo. Não tem outro jeito, tá? Porque as informações, elas vão brotar na sua mente. Você precisa plantar as informações na sua mente. Então, se você verdadeiramente quer mudar a sua vida, estude. Infelizmente, a nossa sociedade tomou o caminho errado. Quando eu falo sociedade, nossa, não me refiro apenas à sociedade brasileira, mas às sociedades modernas. Somos a única espécie que pensa e tem consciência que pensa, em meio a mais de 10 milhões de espécies. Pelo fato de construirmos o espetáculo dos pensamentos, deveríamos usá-lo como ferramenta para que a nossa história fosse um show imperdível de prazer e tranquilidade, mas nunca a transformamos num espetáculo de terror e de estresse. O ser humano é tão complexo que quando ele não tem problema, ele o cria. E infelizmente, nos dias atuais, onde estamos intoxicados digitalmente, onde vivemos nessa sociedade urgente e de consumo, onde não temos tempo para as coisas mais importantes da nossa história, nem tempos para conversar conosco. Qual o diagnóstico vocês têm quando alguém fala sozinho? Eis aí o louco. Quando na verdade, dialogar consigo deveria ser uma das mais importantes ferramentas para que o ser humano escreva o seu roteiro, o script da sua história. Mas é triste, muito triste saber que as pessoas sequer conversam com seus medos, sequer conversam com os seus pensamentos perturbadores, sequer tem tempo para dar um choque de lucidez nas suas angústias, na sua emoção tensa, ansiosa. Nós falamos, dialogamos sobre milhões de dados que estão no mundo de fora, mas nos calamos sobre o mundo de dentro. Nos silenciamos no único lugar que é inadmissível ser ou ficar calado. Queridos amigos, por isso que na atualidade, nós que esperávamos ter a geração mais alegre de todos os tempos, até porque estamos diante da mais poderosa indústria do lazer, paradoxalmente, temos a geração mais triste que já pisou nessa terra. Estamos diante da geração com a medicina mais avançada, a medicina biológica e a medicina psicológica, mas nunca fomos tão doentes. Por exemplo, estatísticas internacionais, como da Universidade de Michigan, revelam que 1 em cada 2 pessoas, cedo ou tarde, desenvolverão um transtorno psiquiátrico. Estamos falando em mais de 3 bilhões de seres humanos. Não é mais a exceção, tornou-se a regra. 1 bilhão e 400 milhões de pessoas desenvolverão o último estágio da dor humana, a depressão. A depressão bipolar, onde se flutuam o estado de euforia, de grandeza, de poder, o estado de depressão, de desânimo, de contração da vontade, o isolamento, o desprazer de viver, a depressão maior, que aquela pessoa que sempre foi alegre, viveu dias felizes, tranquila, de repente abarcada por fenômenos sociais, por perdas dramáticas, algumas irreparáveis, asfixiam o seu prazer de viver, a depressão distímica que acompanha a evolução da personalidade, aquelas pessoas que foram sempre pessimistas, conformistas, escravos dos pensamentos dramáticos, construídos e encenados no teatro da sua mente. Não importa
o tipo de depressão. Dentre as mais de 3 bilhões de seres humanos que adoecerão, 1 bilhão e 400 milhões desenvolverão um quadro depressivo ao longo da vida. Agora, se nós formos julgar, analisar a ansiedade, principalmente a ansiedade decorrente de uma síndrome moderna, chamada síndrome do pensamento acelerado, nós não vamos atingir 50% das pessoas. Nós vamos atingir talvez 70%, 80% ou 90% das pessoas. Pensar é bom, pensar com consciência crítica é ótimo, mas pensar demais sem gerenciamento é uma bomba contra a saúde emocional. E essa bomba tem de ser desarmada. Caso contrário, nos tornamos os nossos maiores carrascos. Quem pensa demais se acidenta demais. Você não teria coragem de deixar o seu carro ligado 24 horas por dia? Você o estaciona na sua garagem e ainda deixa o motor ligado. Isso seria uma irresponsabilidade em relação ao aquecimento global, uma economia de alto carbono, debelando os recursos desse planeta Terra. Mas é incrível, nós deixamos a nossa mente ligada 24 horas por dia. Claro, mesmo quando nós dormimos, também sonhamos, e os sonhos são importantes, porque ali nós recapturamos, libertamos o imaginário, desenhamos personagens, ambientes e circunstâncias, mas a velocidade dos sonhos, nível de ansiedade ao dormir, é muito grande. Seja porque as pessoas pensam muito durante o estado de vigília, ou porque elas têm sonhos agitados durante o seu sono, elas acordam cansadas. Vocês não dormiram à noite? Sim, dormiram, mas o sono não é mais reparador. O sono está deixando de ser motor da vida, porque uma mente que não se desliga é uma mente que consome irresponsavelmente energia de um outro planeta, planeta emoção. Quem pensa excessivamente, sem controle, gasta energia emocional e intelectual de forma inútil. Provavelmente, mais de 50% ou 60% da energia que nós gastamos não imprime prazer, não imprime alegria, não imprime criatividade, não nos faz reinventar. Um gasto inútil, um gasto atroz, que esgota a emoção e esgota o cérebro. O seu cérebro não suporta mais o nível de ansiedade. Dores de cabeça e dores musculares, como taquicardia, nó na garganta, queda de cabelo, refletem gritos de alertas de bilhões de células suplicando: não dá mais, você tem de mudar seu estilo de vida. Mas quem ouve a voz do cérebro, quem ouve os gritos surdos e silenciosos do nosso corpo, somos lentos para nos ouvir. Não suportamos uma torneira pingando. Não suportamos um ruído diferente no nosso veículo, mas suportamos os estertores dramáticos do nosso corpo, porque nós não prestamos atenção nos avisos, nos sinais de que estamos num processo de falência física e emocional. Na década de 80, uma em 20 pessoas desenvolvia um tumor cancerígeno. E nós esperávamos que no século XXI, controlando o tabagismo, alcoolismo, pesticidas, poluição ambiental e a má nutrição, sobrariam fatores endógenos, de dentro, ou seja, fatores genéticos. Então as estatísticas seriam muito mais generosas. Uma em 50 ou uma em 100 pessoas desenvolveria um tumor cancerígeno. Nós estamos não 1 para 50, 1 para 4, 1 para 5. Mas o que está ocorrendo? A célula cancerígena é uma célula que quer ser eternamente jovem. Ela desrespeita a homeostase do organismo, o equilíbrio do corpo. 10 trilhões de células ou mais. Elas querem ter voos solos, multiplicam sem nenhum controle e sugam tudo que vem pela frente, desrespeitando a saúde, a vida, a existência.
E uma mente hiperpensante com um pensamento acelerado, tenso, que não se desliga, é um dos fatores que também promove ou desencadeia ou dificulta o combate de anticorpos das células cancerígenas. Portanto, é um dos fatores que nós temos de levar em conta porque estamos adoecendo dramaticamente, porque estamos desenvolvendo tantos tipos de cânceres. Portanto, prevenção passa pelo ser humano dirigir o veículo da sua mente como um bom piloto. Nós não temos, se formos minimamente responsáveis, a coragem de passar num sinal pare, sem olhar dos lados, ou sem parar realmente. Mas é incrível, na nossa mente, o nosso veículo mental, nós não temos a mínima habilidade ou desenvolvemos as mínimas capacidades para desacelerar, falar, espera um pouquinho, eu não sou obrigado a comprar aquilo que não me pertence. Alguém me ofendeu, eu não vou atravessar o sinal. Alguém é chato, está errado, me caluniou, me criticou. Por que eu sou obrigado a entrar como um trator em alta velocidade, passando por cima de tudo e de todos? Por que eu desrespeito o meu corpo, a minha tranquilidade, a minha paz, o meu encanto pela vida, para ser uma máquina de trabalhar, uma máquina de atividades? Ora, pense um pouco.